Mudanças sazonais, mudanças no regime de chuva e de temperatura alteram diretamente os ciclos biológicos das espécies e, em casos extremos, pode até mesmo levar à extinção das espécies. E existem vários exemplos de que a biodiversidade ela pode estar sendo afetada de forma que vá ter impactos também em escala econômica. Então, um trabalho feito, por exemplo, com os charutos cubanos chama bastante atenção que está tendo escassez de matéria-prima para a produção de charutos em Cuba, porque as ilhas onde o tabaco próprio para esses charutos é produzido está sofrendo com períodos longos de estiagem e períodos longos de chuva intensa, diferente do que acontecia no regime normal de precipitações ao longo do ano. Consequentemente, está tendo uma diminuição da produção desses charutos e um aumento no preço dos charutos. Existem vários outros exemplos. Aves migratórias, por exemplo, elas são altamente dependentes de alterações ambientais que controlam esse processo de migração. E essas aves, elas são capazes de voar nesse processo por muitos milhares de quilômetros. E nesse processo de voo, elas têm que parar para descansar em alguns pontos. Quando as aves estão migrando, se tem um aumento nos níveis dos oceanos, o que acontece? Muitos dos locais onde elas paravam para coletar alimento, onde elas paravam para descansar durante o processo de migração, não existem mais. E muitos desses indivíduos não vão resistir, vão acabar morrendo. Só que muitas dessas aves, elas prestam serviços ecossistêmicos muito importantes, como o controle de pragas agrícolas, ao se alimentar de insetos pragas das culturas. Pragas agrícolas em lato sensu, num sentido maior, são insetos, vírus, fungos, bactérias, plantas invasoras que estão no desenvolvimento das culturas agrícolas. Então elas todas vão impactar o sistema de produção. O que a mudança climática está fazendo? Na nossa realidade aqui tropical, aumentando a temperatura, diminuindo a umidade. Então os insetos, eles não têm um controle de temperatura. Então a temperatura deles, a do corpo, é baseada naquilo que está vivendo naquela mudança. Então aumentou a temperatura, diminui o ciclo deles. Então, ou seja, o que significa? Um inseto que demoraria 40 dias para se transformar, numa nova geração, vira 20 dias. E com isso, ao longo de uma safra, em vez de ter 3 gerações, eu vou ter 4, 5, até 6. E isso daí, o que vai acontecer? Aumenta o número de indivíduos que estão se alimentando daquela cultura. Regiões frias que agora ficam menos frias, elas migram para lá. Então você passa a ter pragas que não tinha naquele local e agora passa a ter. Um exemplo, por exemplo, o café. Na região do Cerrado Mineiro, ele não tinha problema de ácaros, porque os ácaros tinham uma umidade normalmente que os controlava junto com outros agentes. E agora eles passam a ser uma praga. Eles não existiam como praga, então o agricultor agora passa a ter que aplicar mais um produto. Agora, essa aplicação de agrotóxico leva à resistência dessas pragas e torna elas super pragas. Então, uma forma de eliminar isso, de mudar, é a agricultura regenerativa, que é um processo no qual você muda a paisagem da produção. Então você introduz plantas ali dentro que atraem inimigos naturais, Você muda a temperatura. Pensa, por exemplo, um café que tem entre as linhas plantas que atraem inimigos naturais. A EPAMIG vem fazendo esse trabalho com a doutora Venzon. Eles introduzem, por exemplo, ingá, erva baleeira, e isso muda a temperatura do local. Então, para a produção do café é ótimo, a qualidade do café, e atrai os inimigos naturais, passam a controlar naturalmente essas pragas. Quem são os inimigos naturais? Normalmente predadores, parasitoides, agentes que causam doenças nesses insetos.
Agora, eles, para desenvolverem, eles têm que ter uma biodiversidade. Então, você planta soja, só soja, a praga ela é adaptada a viver naquela soja. Então, consequentemente, o inimigo natural não tem alimento para ali, porque o inimigo natural come a praga da soja, mas ele precisa também complementar a sua alimentação, né? Então ele precisa ter outros tipos de insetos, ele tem outro alimento, um parasitoide, por exemplo, precisa de néctar e pólen. Então numa soja, se você não tiver corredores ecológicos, se não tiver áreas de escape para esses inimigos, para essas plantas produzirem néctar e pólen, você não vai ter os inimigos ali dentro. E aí entra uma coisa muito interessante, o Brasil está crescendo no setor da produção de bioinsumos, que é alternativas ao controle químico, hoje em dia muito melhor para a maioria das culturas, que é você aplicar normalmente agentes que fazem o controle dessas pragas. Pode ser o que a gente chama de macro, que são agentes como predadores e parasitoides, macro porque eles são um pouco maiores, ou micro, como o caso de fungos, né? Que são fungos entomopatogênicos, são fungos que matam os insetos praga. Então você pulveriza e ele vai dar uma doença, né, naquela população que está no local. E o Brasil só cresce nesse mercado, tanto é que as multinacionais de controle biológico compraram as pequenas startups no Brasil e hoje estão crescendo, né? Então isso tem tudo a ver com a nova realidade que o agricultor vai ter que se estabelecer, mudar nessa situação de uma agricultura convencional que a gente tem hoje. As abelhas, nós estudamos aqui na UFV justamente essa interação, essa importância que as abelhas têm para a produção agrícola e também para a manutenção dos ecossistemas naturais. Elas são os principais polinizadores do mundo. Então, grande parte das plantas, tanto nativas quanto plantas cultivadas, dependem totalmente das abelhas ou, pelo menos parcialmente, para a polinização, que é o processo de reprodução sexuada das plantas. As abelhas são os principais vetores de pólen depois do vento no mundo. E muitas plantas, então, são altamente dependentes dela, inclusive para a produção de frutas, de alimentos, de grãos, em muitos casos. Portanto, uma redução nas populações de abelha interfere diretamente na agricultura, na economia e na nossa própria segurança alimentar. E a gente avalia, juntamente com vários pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, quais são os impactos ambientais que podem estar prejudicando essas abelhas, como poluição ou alterações climáticas. No laboratório que eu coordeno, nós desenvolvemos uma pesquisa onde verificamos que abelhas, numa situação de escolha, quando estavam submetidas a temperaturas mais altas, elas tendiam a escolher alimentos contaminados com mais de um tipo de inseticida, em detrimento da escolha de alimentos contaminados com um tipo de inseticida somente. Portanto, temperaturas mais altas podem supostamente interferir nesse comportamento de forrageamento das abelhas, que a gente chama, e colocá-las sob um risco maior da ingestão de um produto tóxico.